Olá pessoal, bem-vindos a mais um Magic Sem Segredos, nosso ponto de encontro para a discussão de temas relevantes aí do mundo do desenvolvimento e da integração de sistemas. O nosso tema de hoje será abordar o valor estratégico da adoção de uma ferramenta de integração. A Magic Software já há mais de 10 anos vem trabalhando nessa área de integração de sistemas e temos cada vez mais sentido a importância de uma visão estratégica dessa adoção de uma plataforma de integração. Vamos abordar exatamente esse ponto onde queremos diferenciar o que é uma decisão técnica de uma decisão estratégica, né? A decisão realmente da adoção de uma plataforma de integração, ela ultrapassa os limites de uma avaliação técnica. Ela vai além dessa avaliação técnica. E é isso que nós queremos enfatizar hoje nessa reflexão, nesse debate, nessa discussão que vamos ter aqui hoje. Tá? Meu nome é Rodney Repulo, sou CEO da Magic Software. Contaremos hoje aqui com a presença do André Ramos, que está aqui embaixo. Vai participar aqui de uma sessão de painel, né? O André já está com a Magic Software há mais de 10 anos também, sempre atuou nessa área de integração e vai contribuir bastante com a experiência, com a visão que ele tem tido, com o contato que ele tem tido aí nessa questão da integração. Vamos também estar contando com a participação do Leandro Romero, que é nosso gerente de tecnologia e serviços da Magic Software, e ele vai fazer uma apresentação mais técnica, vai mostrar um pouco para nós as características e como do funcionamento de uma plataforma de integração. Tá? Bem, estamos transmitindo ao vivo, estamos pelo blog blog.magicsoftware.com.br. Essa sessão está sendo gravada, então caso vocês por algum motivo não consigam nos acompanhar ao vivo, podem depois voltar ao blog e assistir a sessão a qualquer momento. Então vamos abordar exatamente o valor estratégico da adoção de uma plataforma de integração. A nossa agenda será, vou fazer uma breve introdução, uma breve apresentação institucional da Magic Software, aí entramos no nosso desafio e a solução que nós vamos apresentar hoje. A parte técnica que será conduzida pelo Leandro, que é a nossa sessão de Magic em Ação, e depois partiremos para a nossa sessão de painel de perguntas e respostas, onde o André vai estar participando conosco, respondendo algumas questões aqui nós vamos elaborar para ele, e também estando à disposição para responder as perguntas aí de vocês. A Magic Software é um fornecedor global de plataformas de desenvolvimento e integração de aplicações. Nós temos aí mais de 30 anos de experiência nessa área, com uma especialidade muito forte em inovação. A Magic está sempre inovando, sempre aí com tecnologia de ponta, oferecendo tecnologia de ponta para os parceiros e clientes. O nosso foco são aplicações de negócio, o nosso foco são aplicações de missão crítica, tanto no aspecto do desenvolvimento quanto na integração de sistemas. Tá? A Magic Software ela é uma empresa de capital aberto, está na Nasdaq desde 1991, possui 14 escritórios mundialmente, está presente em mais de 50 países e conta atualmente com mais de 3 mil parceiros de tecnologia no mundo inteiro. Aqui alguns clientes globais, apenas para ilustrar alguns dos clientes que nós temos em nível global. Aqui clientes do Brasil, no Brasil, todos eles clientes da plataforma de integração, então são empresas que realmente já passaram por toda essa experiência do que nós vamos estar abordando hoje aqui com vocês. E aqui uma relação parcial, parcial dos nossos parceiros. Hoje nós contamos aí com mais de 100 parceiros no Brasil e mais aí muito mais de 200 parceiros se nós considerarmos aí toda a América do Sul, que é a área que nós temos aí de abrangência. Né? Indo ao assunto, né? Vamos avaliar aí sobre uma perspectiva estratégica o tema de integração de processos e sistemas. Queria iniciar colocando para vocês os motivadores que têm aumentado a demanda de integração em todas as empresas. O Gartner previu, agora em 2013,
um aumento de 33% de investimentos em projetos de integração até 2016. Então, na visão do Gartner, e a nossa visão vai ao encontro dessa previsão, essa demanda tem cada vez mais aumentado. E nós elencamos aqui quais são os principais motivadores desse aumento de demanda por integração. Primeiro, a existência de sistemas especialistas, ou seja, hoje nós temos cada vez mais frequente, mais forte a presença de sistemas especialistas, por exemplo, sistemas de CRM, sistemas de WMS, sistemas de logística, sistema de transporte, sistemas de chão de fábrica, enfim, você vê cada vez mais forte a presença e a existência de sistemas especialistas, e para você usufruir dos benefícios que esses sistemas especialistas te oferecem, você cai, obviamente, numa situação onde há necessidade de integração com os demais sistemas da empresa, né? Outro motivador muito forte, que vem sendo muito forte nos últimos anos, é a mobilidade. Ou seja, estender a lógica, o alcance de dados através de dispositivos móveis, através dessa infraestrutura existente de dispositivos móveis, cai, obviamente, numa necessidade de integração, porque todas essas lógicas estendidas aos dispositivos vão necessitar de estar integradas aos sistemas corporativos da empresa, e isso cai, obviamente, em uma necessidade de integração. O terceiro motivador que nós elencamos aqui é o fenômeno do cloud computing, né, da nuvem, da computação em nuvem. Ou seja, os benefícios da computação em nuvem hoje já é uma realidade, né, já não é uma tendência, não é mais um futuro, já é uma realidade hoje. Muitas empresas estão migrando as suas aplicações, os seus sistemas para a nuvem, e fatalmente elas também caem em uma necessidade de integração, né, desse sistema que está na nuvem, ele estar integrado com os demais sistemas corporativos da empresa. E por último, e não menos importante, a busca por eficiência nos processos, ou seja, cada vez mais as empresas estão buscando se tornar eficientes, seja para aumentar a sua receita, para aumentar a participação nos negócios, a capacidade de processar os negócios, e também na necessidade de diminuição de custos, né? Ou seja, sempre que você está em uma situação econômica de crise ou de dificuldades, é nítido que nós vemos que as empresas que estão com seus processos mais eficientes, elas têm uma maior capacidade de sobreviver. Então, a busca por diminuição de custos, ela também é muito importante, ela é muito saudável, né, quando nós temos aí situações um pouco mais difíceis do ponto de vista de crescimento econômico, da economia, que afeta, às vezes, uma determinada área ou, às vezes, afeta a economia como um todo. Mas vamos iniciar aqui mostrando para vocês como que se dá o início, né? Como nasce a necessidade de uma integração. Ou seja, você tem dois sistemas que estão executando atividades isoladas, mas dentro de um processo na empresa, você tem uma informação do sistema A que há necessidade de ser compartilhada com o sistema B. E aí você, obviamente, passa por uma situação, eventualmente, de retrabalho, você tem uma pessoa que pega essa informação do sistema e digita no outro, e aí quando o volume aumenta, você começa a buscar alguma solução de TI, alguma solução de integração para realizar esse compartilhamento de informações. O que vemos na TI, né, o que vemos, né, de uma forma tradicional com relação à integração, e esse cenário que as plataformas de integração vêm alterando, mas o que vemos comumente são soluções que nós chamamos de improviso, né, são improvisações. Chamamos de improvisação porque não estão utilizando ferramentas adequadas para aquela finalidade. Então, gostamos aí de brincar sempre nas nossas apresentações que quando a única ferramenta que você conhece é o martelo, tudo que aparece na sua frente parece ser prego. Porque a única ferramenta que você conhece é o martelo. Então, você quer resolver todos os seus problemas com o que você conhece. E aí que surgem as improvisações. Então, qual é o recurso que está disponível normalmente para
uma pessoa de desenvolvimento para um profissional de TI? Troca de arquivo-texto. Então, exporta arquivo-texto de um lado, importa do outro e se resolve o problema da integração. Ou vamos fazer um código para um sistema chamar a API do outro sistema. Fazer uma ligação direta entre os dois sistemas, um fazendo uma chamada direta ao outro. Ou fazendo uma integração via banco de dados mesmo. Então, eu tenho as duas aplicações, as duas estão, às vezes, estão dentro do mesmo banco de dados, lá, por exemplo, um Oracle, um SQL Server, um DB2, estão rodando dentro da mesma tecnologia, então eu já faço uma ligação direta entre os bancos de dados através de uma trigger, eu consigo realizar essa integração. Ou, às vezes, alguma ferramenta que não é especializada no conceito de integração em tempo real, que é o que é necessário para a execução dos processos, e, às vezes, nós utilizamos ferramentas não especializadas, como, por exemplo, uma ferramenta de ETL, que são ferramentas voltadas mais para soluções de BI, que funcionam num conceito mais offline, né? Ou seja, de você fazer uma carga de dados para poder fazer um data warehousing, para explorar isso através de uma ferramenta de business intelligence. E aí você utiliza essas ferramentas de carga de dados para realizar a tarefa de integração. Né? No nosso ponto de vista, todas essas situações, elas são improvisações e, obviamente, é possível aí uma solução um pouco mais adequada para esse cenário. Quando tratamos as integrações isoladamente, através dessas soluções de improviso que nós citamos no slide anterior, chegamos a um cenário como esse, onde temos as diversas aplicações na empresa e cada aplicação precisando trocar, compartilhar informações com as outras e fazemos ligações diretas entre os sistemas. Né? E isso gera um cenário de médio e longo prazo que é muito difícil de lidar, ou seja, é muito difícil dar manutenção nesse cenário, é muito difícil realizar alterações nos processos, é um cenário muito custoso, é um cenário de muito risco, né? E é um cenário de difícil gerenciamento, né? Como que eu vou gerenciar um cenário como esse? Como eu vou controlar se tudo está funcionando adequadamente nessas integrações? Eu não tenho ferramenta, eu não tenho recursos para poder monitorar essas integrações e ver se tudo está funcionando corretamente, se tem alguma situação aqui que não está funcionando. Então, normalmente, a TI, ao lidar com um cenário como esse, o único alerta dela, se de alguma coisa não estar funcionando, é o usuário bater na porta do departamento dele e reclamar que, olha, os dados essa noite não integrou, ou a integração não está funcionando, digitei alguma coisa no sistema A, não apareceu no sistema B, enfim, o usuário é o único alerta que existe para identificar e para diagnosticar alguma situação. Então, é um cenário realmente muito complicado. Mas ele se inicia quando nós vemos apenas uma integração isolada. Se você avaliar do ponto de vista técnico, para uma integração isolada, você pode chegar à conclusão que uma ligação direta é uma solução técnica mais adequada? Sim. Mas você tem que ter a visão de médio e longo prazo que você não vai parar nessa primeira integração. Que a empresa necessitará de mais integrações amanhã. E aí você precisa realmente pensar num cenário que te dê um pouco mais de conforto, um pouco mais de controle nesse cenário a médio e longo prazo. É exatamente esse aspecto que nós estamos querendo refletir, porque nós temos visto muitas situações, né, onde na correria do dia a dia as empresas acabam optando por essas ligações diretas e depois de algum tempo, né, às vezes meses, às vezes anos, né, você tem a necessidade de refazer tudo, de repensar tudo, porque você chegou numa situação onde a empresa está sendo prejudicada com as dificuldades que esse cenário começa a trazer. Bom, esse basicamente é o cenário que nós queremos resolver. Esse é o desafio que se colocou para o tema aí de hoje, né? Então, qual seria a solução apresentada? Uma plataforma de integração.
A solução em si, né, o slide aqui apresenta, ela já é uma solução que traz uma visão mais harmônica, mais adequada, porque todos os sistemas estão se comunicando através da plataforma. Então, você, nesse momento, pode, uma informação que está vindo de um sistema A, você pode já fazer um desvio dele para o sistema B e C. Você não há necessidade de fazer duas ligações diretas. Você pode pegar aquela informação que já está trafegando na plataforma, fazer um desvio e passar para uma outra plataforma. Você fica muito mais independente dessas aplicações. Ou seja, se você precisar trocar qualquer aplicação no seu cenário, é muito mais simples você tirar uma das aplicações desse cenário e colocar uma nova sem ter um grande transtorno nas tuas integrações. Além da questão do monitoramento, da questão do gerenciamento do ambiente, que se torna bem mais adequado. Bom, aqui nós temos aplicações, temos a mobilidade, né, ilustrada aqui também. A ideia nesse cenário é ilustrar uma situação onde todas essas demandas que nós citamos no início, né, de cloud computing, de mobilidade, de melhoria de processos, todas essas demandas serão tratadas de uma forma muito mais adequada, você tendo nas suas mãos uma plataforma de integração. Quais seriam os benefícios estratégicos que nós enfatizamos aqui nesse cenário, né? Primeiro, o de menor risco. Então, é um cenário onde você tem muito menos risco de um cenário onde você tem ligações ponto a ponto. Menor risco em todos os sentidos, tanto durante o desenvolvimento da integração, porque uma ferramenta de integração ela tem uma capacidade muito maior de lidar com as incertezas, com as surpresas que aparecem ao longo de um projeto. Então, a ferramenta de integração, ela tem componente para uma situação A, componente para uma situação B, componente para uma situação C, coisas prontas que agilizam e facilitam esse processo de integração, sendo que se você está realizando isso de uma forma direta, é capaz de você ter feito um código e a partir de uma surpresa você ter que apagar tudo, jogar tudo fora, fazer tudo de novo, e isso gera um risco, né, do ponto de vista financeiro do projeto, muito grande. E também um risco na própria operação, né? Você ter uma operação na sua empresa baseada nessas integrações diretas, sem o gerenciamento, sem o monitoramento, lidando com paradas dessas integrações que o próprio usuário tem que perceber e reclamar para a TI, é um risco muito grande para a operação da empresa. Então, você ter uma plataforma confiável, uma plataforma estável, né, conhecida no mercado, é muito importante para diminuir o risco da sua operação. Outro benefício estratégico seria o time to market. Sempre que você necessitar alguma alteração nos seus processos, você, com certeza, tendo uma plataforma de integração, você vai conseguir responder a essas necessidades do mercado de uma forma muito mais rápida, porque você realmente lidar com as integrações ponto a ponto, entre diversas aplicações, gera uma dificuldade muito grande de alterações nos processos. Custos escondidos, né? Você tem normalmente nos projetos de integração custos escondidos. Então, um projeto que inicia com uma visão de que, eu vou resolver isso aqui em uma semana, você com certeza pode chegar, sem o auxílio aí de uma ferramenta de integração, de uma plataforma de integração, a ter custos aí de 10 vezes maior do que isso, porque você acaba não conseguindo prever todas as situações que vão surgir ao longo desse projeto, né? Esse item, obviamente, está ligado aí ao item de menor risco que nós citamos como primeiro item. As capacidades de monitoramento. Isso dá uma possibilidade muito interessante para a empresa de monitorar os seus processos, de monitorar as suas integrações, de perceber situações ou de inconformidades ou até situações de negócio. Eu quero monitorar o meu estoque e se o estoque chegar num certo nível, eu quero automatizar e já disparar uma situação A, B e C dentro da minha empresa.
Então, a capacidade de monitoramento que uma plataforma de integração fornece, ela nos possibilita a incluir lógicas para melhorar a nossa performance no negócio. Escalabilidade. Muitas vezes, uma integração ponto a ponto, ela não leva em conta a possibilidade do negócio crescer, e eu necessitar de uma capacidade de processamento maior. E as plataformas de integração, falando especificamente do Magic XPI, que é a nossa plataforma, hoje ela tem uma capacidade aí de processamento em memória, a partir dessa última versão que nós tivemos liberada o mês passado, bem interessante. E que trouxe aí uma possibilidade muito, muito grande de capacidade de processamento. E também no desenvolvimento, ou seja, você tendo uma plataforma de integração que possibilita integrar com diversos aplicativos, o aplicativo A, o B, o C, o D, sem a necessidade de conhecimentos específicos das tecnologias envolvidas, você vai, obviamente, necessitar de conhecimentos funcionais dessas plataformas, você consegue, com uma mesma equipe, executar muitos mais projetos. E aí entra o próximo item, que é uma equipe única, ou seja, você tem, né, ligado a essa escalabilidade no desenvolvimento, o fato de ter uma única equipe para o desenvolvimento desses projetos, independente dos cenários, o que facilita tanto o desenvolvimento como o treinamento, né? Você pode também ter facilidade para qualificar novas pessoas para esse cenário, sendo que o cenário de integração ponto a ponto com diversas tecnologias traz uma complexidade muito maior para você manter uma equipe treinada, porque a necessidade, a diversidade de tecnologias é bem interessante. Nós temos, além da questão da equipe única, que pode tratar de diversas situações de integração, nós aqui na Magic somos uma prova disso, porque nós temos uma equipe única e que trata diversos projetos de integração para diversos parceiros, para diversas empresas. Nós tratamos sempre com a mesma equipe. Isso gera um conhecimento especializado muito importante, muito interessante na equipe, e você não há necessidade de ter, para um projeto, precisa conhecer .NET, outro projeto precisa conhecer Java, outro projeto precisa conhecer Oracle, do outro projeto você precisa conhecer SQL Server, enfim, ABAP para fazer uma integração com SAP e assim por diante. Você, com uma única equipe, você consegue tratar diversas situações, diversos projetos. Tá? Isso também traz o ganho de reusabilidade. Nós temos aí, dentro dos conceitos básicos de uma plataforma de integração, o conceito da reusabilidade. Então, isso dá um ganho de produtividade, flexibilidade também, na execução dos projetos, bastante interessante. Ou seja, você vai reutilizando componentes, fluxos de integrações ao longo dos projetos que você vai executando dentro da empresa. Né? A plataforma em si, ela já tem esse conceito, porque ela já tem o conceito de componentes. Então, você já tem a reusabilidade do próprio componente, que já te dá um ganho muito interessante de produtividade na execução desse projeto. Por último, o último benefício estratégico que nós gostaríamos aqui de ressaltar é o foco no negócio, o foco na melhoria do processo. E aí vem uma característica que dificilmente você consegue algum tipo de ganho através de uma integração ponto a ponto. Ou seja, o projeto de integração, levar uma informação A de um sistema para um outro sistema, não é simplesmente levar o dado de um sistema para o outro, que é o que você vai conseguir através de troca de arquivos, que é o que você vai conseguir através de uso de uma ferramenta de ETL, por exemplo. Pegar uma informação, um dado do sistema A e colocar no sistema B. O projeto de integração normalmente te traz oportunidades de melhoria de processo, de automatização de processo. E é isso que nós temos que enxergar dentro de uma plataforma de integração. Como explorar essa integração para trazer um ganho para o processo. Então, olhar a integração com uma visão de processos, olhar a integração numa perspectiva de processos, traz uma oportunidade muito grande de você melhorar a performance dos negócios. Então, nesse sentido,
trouxe aqui um exemplo, né, de uma integração entre Salesforce e SAP. Então eu tenho um processo de vendas aqui que é feito num CRM, no Salesforce, e eu tenho que fazer integração com um RP que está no SAP. Eu posso, por exemplo, definir uma regra que vai avaliar que uma determinada oportunidade ela passe a gerar algumas transações dentro do meu RP. Eu não estou falando simplesmente de trafegar dados, não, eu estou falando de ter lógica, de ter uma lógica que esteja sendo processada e que vai tirar uma determinada informação, que vai processar uma informação de um sistema para o outro. Então eu posso dizer assim, se a minha oportunidade chegar em 40%, eu já quero que já abra a conta desse cliente no RP para uma avaliação de crédito. Lá no RP, se o crédito for aprovado, eu quero que já me libere no CRM para que eu consiga avançar nesse processo de vendas. Então existe toda uma orquestração de processos, toda uma orquestração de regras que a plataforma de integração vai possibilitar essa execução. Esse, eu diria que é o que de melhor você pode utilizar de uma plataforma de integração dentro dos seus projetos. Né? É a cereja do bolo, vamos dizer assim. Você explorar a integração na perspectiva de processo. Tá? Bom, gente, então, só resumindo toda essa exposição inicial, tá? A ideia era exercitar com vocês todos esses benefícios estratégicos que a utilização de uma plataforma de integração pode nos possibilitar. Eu vou passar a palavra agora para o Leandro, tá? Que vai estar nos apresentando a plataforma Magic XPI, que é a nossa plataforma de integração, né? Para quem é mais antigo aí, na nossa relação, a plataforma começou com o nome iBolt, né? Aí desde do ano passado, nós começamos adotamos um novo nome, um novo brand para esse produto, e agora ele se chama Magic XPI. Leandro, a palavra é tua. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, né? Bom, como o Rodney já disse, já introduziu, já falou bastante aí sobre essa parte estratégica da ferramenta, eu vou mostrar tecnicamente o que é a ferramenta, né? Em quais partes que a ferramenta vai se encaixar, né? Nesse todo estratégico comentado anteriormente, e vamos poder ver, né, o Magic realmente em ação, o Magic XPI em ação. Eu vou, primeiramente, tentar compartilhar a minha tela aqui, para a gente começar a ver o que compõe o Magic XPI dentro da categoria da ferramenta de integração. Vocês acredito que estão podendo ver agora a minha tela, né? Então, primeiramente, o Magic XPI, ele, como ferramenta de integração, ele possui 3 partes, né, onde nós podemos enxergar, após o produto instalado, nós temos uma parte da suíte, que é o Magic XPI, nós temos o estúdio, que é responsável pela toda a parte de desenvolvimento do projeto de integração. O estúdio é onde nós vamos colocar todas as regras de orquestração, de acesso aos determinados componentes que esse projeto de integração vai requerer, e é onde a gente vai colocar também documentação do meu projeto de integração. Então, dentro do estúdio é onde eu vou definir, né, as unidades lógicas de execução do meu fluxo, né? Aqui a gente está vendo um fluxo bem simples, que eu vou demonstrar a execução dele. Depois que eu tiver toda a parte do estúdio, né, isso é, do projeto desenvolvido, dentro de todo aquele conceito de orquestração, reusabilidade, reaproveitamento, acesso aos diversos tipos de API que esse projeto de integração requer, eu vou fazer um debug dentro desse meu projeto. Então, eu tenho como uma ferramenta de desenvolvimento de projeto de integração, eu tenho a capacidade de executar
um teste em debug, como qualquer outra ferramenta de integração, né, e qualquer outra ferramenta de desenvolvimento que a gente tem aí no mercado. Por ser uma ferramenta de integração, a gente vê que a parte de desenvolvimento dela é um pouco diferente de um desenvolvimento via código, né? Isso é bem diferente. Aqui a gente não codifica, né? E essa é uma vantagem muito grande da ferramenta. Aqui a gente apenas configura componentes e serviços, né, que fazem parte aí do framework de integração. Então, aqui a gente pode ver uma gama de componentes e serviços que o próprio XPI já provê pronto para o uso, onde a gente pode utilizar nas nossas integrações. Interessante mostrar essa biblioteca, né, de recursos que ele tem aqui disponível, porque às vezes eu tenho que integrar com algum software de mercado e eu tenho que às vezes me preocupar em desenvolver o método de comunicação com esse software. Diferente aqui no XPI, onde eu tenho uma gama de conectores, né? A gente vê aqui que eles estão separados por diversos grupos, né? Então, eu tenho grupos aí de comunicação, onde eu posso trabalhar com FTP, HTTP, criar portas de comunicação TCP. Tenho aí conversores, né, para diversos padrões aí de mercado, XLST, HL7, né? Para trabalhar com arquivos, eu quero compactar um arquivo, descompactar, mudar, buscar em diretório, né? A gente vai ver aí um exemplo disso, trabalhar com arquivos Excel, arquivos Word. Envio de e-mail com diferentes plataformas, né? Apesar que o envio de e-mail é uma coisa muito padronizada, então geralmente é SMTP, POP, né? E IMAP. Mas o interessante aqui dessa biblioteca é mostrar a parte dos conectores, né? E a gente vai demonstrar o uso de um deles, que é o conector do Salesforce, né, que é um software de CRM na nuvem, onde a gente consegue trocar informações com esse software através desse conector dentro da ferramenta. Então aqui, além disso, a gente vê outros conectores, né, a gente vê aqui SAP, né, toda a família SAP, JD Edwards, CRM Dynamics, né, onde nós podemos utilizá-los para facilitar, né, e fazer uma integração direta. O detalhe aqui, e é importante frisar isso, é que são conectores que são homologados por essas empresas. Então, a SAP, a Salesforce, a JD Edwards, todos esses conectores eles são homologados pela empresa com a qual a gente está trabalhando. Isso é uma homologação aí global. Entre outros serviços, a gente tem aqui os serviços que a própria ferramenta provê para a gente. E é importante frisar nesse conjunto que são serviços de orquestração. Como eu vou fazer um invoke de um outro fluxo, por exemplo. Meu projeto de integração aqui está bem simples, ele possui apenas um fluxo, né, que é o que eu vou executar aqui para mostrar para vocês. Mas depois eu vou abrir outros projetos aqui para mostrar que eu posso ter vários processos de negócio e dentro de cada processo de negócio, os fluxos que vão cumprir a integração realmente desse processo de negócio. Então aqui eu posso ter invocação de fluxo, parte de scheduler, parte de invoke, né, de fluxos de forma assíncrona, né, que é quando eu quero, por exemplo, expandir a capacidade de integração, né, de processamento, por exemplo, de uma determinada integração, eu quero disparar vários fluxos para ficarem correndo em paralelo, né, e com isso fazendo o trabalho de uma forma mais rápida. E tenho aqui o que é a vedete aí, que toda ferramenta de integração deve possuir, que é um conversor de dados, né? Esse data mapper eu vou mostrar um pouquinho mais sobre ele já, e a gente vai ver que ele é responsável por toda a transformação do dado, né, de uma determinada fonte para um determinado destino. Bom, voltando lá ao conceito da ferramenta, o XPI Suite ele é composto por 3 partes, como eu havia dito. Então, ele é composto pela parte do estúdio, que é essa que a gente está vendo aqui, onde o desenvolvedor vai trabalhar e desenvolver todo o projeto de integração. Dentro do estúdio é que eu tenho o debugger. Então, o debugger não é uma outra parte do suite, ele é uma parte do próprio estúdio, né? Tenho também o monitor, né? Vou chavear aqui para o monitor. A gente já tem aqui algumas execuções.
desse meu projeto, onde esse monitor ele consegue fazer um real-time tracing do que está acontecendo no projeto de integração assim que ele está sendo executado. Né? Então aqui eu consigo ver todas as atividades e erros que o meu projeto de integração tá executando. Erros por quê? Eu posso ter lá, né, como o Rodney mesmo havia dito anteriormente, eu posso ter um erro no meu projeto de integração e eu quero que alguém fique sabendo desse erro antes da área de negócio perceber que houve um erro. Né? Então eu posso ter políticas específicas dentro do meu desenvolvimento, né, dentro do meu projeto de integração, onde quando determinado erro ocorrer, eu aviso alguém através de um e-mail, através de um SMS, né, através de um outro sistema, né, posso ter aí enviar um chat através do Salesforce informando, né, a pessoa, houve um erro no projeto de integração com um determinado arquivo em determinada data e hora. E aí sim a equipe de TI pode agir de uma forma mais proativa com relação a esses erros. Isso também dá uma segurança para toda a execução do projeto, onde eu consigo analisar por todos os passos no qual eu estou passando, quanto tempo, né, eu posso fazer um tuning mais refinado desse meu projeto, para ver onde estão os gargalos de execução, né, do meu projeto de integração. Posso, às vezes, olha, estou fazendo um fluxo aqui que ele está demorando um certo tempo. Bom, vamos melhorar essa execução. De que forma? Né? Posso melhorar, né, a execução desse fluxo, aumentando, né, mudando a orquestração dele. Ou também, uma coisa que é importante frisar, é que dentro da ferramenta de integração eu tenho total liberdade e capacidade de desenvolver um componente específico para minha plataforma, para minha integração. Né? Vamos supor que nesses conectores eu não tenha algo pronto. Né? Eu tenho que desenvolver. Olha, eu tenho um software aqui na minha empresa que possui uma determinada API, seja ela em Java, seja ela em .NET. Né? Eu posso sim criar uma chamada para uma classe Java, uma chamada para uma classe .NET, né, e fazer o uso dessa API que está pronta. E mesmo que ela não estivesse, eu poderia codificar, né, aí a gente entra num nível um pouco mais abaixo, porque aí sim é um nível de codificação onde eu colocaria, né, como que eu vou chamar um código Java? Através de outro código Java. Então eu criaria a minha classe Java, invocando o meu código, passando os parâmetros necessários, e colocando esse conector aqui dentro do meu fluxo. De forma que a integração para quem está desenvolvendo, né, então, o desenvolvedor que vai pegar e utilizar esse componente que eu vou disponibilizar para ele na biblioteca, ele vai trabalhar da mesma forma que os outros componentes. Isso é, a passagem de parâmetros e os retornos dos parâmetros fica padronizado dentro da ferramenta. Tá? Isso dá uma usabilidade, uma facilidade de desenvolvimento, né, e de reaproveitamento de lógicas, como comentado anteriormente, né, que mostra para a gente e nos dá a clara visão que a gente pode alterar um projeto, alterar no momento em que isso for necessário. Então, e a outra parte, né, então eu falei do estúdio, falei do monitor, mas quem é que está executando essas ações? Né? Aí eu não tenho como mostrar para vocês nesse momento, porque o meu server ele não está em execução. Então eu tenho dentro da minha suíte as três partes: o estúdio, o monitor e quem é que executa a ação, que é o server. O server ele é o framework que realmente vai ler todo o meu projeto de integração, que está em metadados, né? Todo esse desenvolvimento ele é feito e gravado em XML. Né? Esses XMLs eles são compactados e disponibilizados para o servidor no momento em que eu coloco o meu serviço no ar. Né? Então, uma vez que ele está no ar, ele vai ler o meu projeto de integração e vai entender o que ele deve fazer. E todas as ações que ele fizer, sejam elas com sucesso ou com erro, o monitor vai estar lá para monitorar isso daí. Né?
Então ele grava a informação em uma base de dados e o monitor vai lá e fica sabendo o que está acontecendo com o server. Então, esse processo de desenvolvimento, né, a gente viu que ele vai ser uma coisa bem intuitiva, onde eu tenho os meus diversos fluxos, que são as minhas unidades lógicas, aí posso comparar os meus fluxos com os meus programas, né? E dentro da minha área de fluxo, eu tenho as minhas duas áreas definidas. Vocês podem ver que aqui eu tenho uma área específica, que eu chamo de área de trigger, que ela funciona como uma trigger, né? Se a gente comparar aí com uma trigger de banco de dados, quando eu tenho uma trigger no banco de dados e eu faço uma ação na tabela, essa trigger é disparada. Aqui vai ser uma trigger de processo. Eu tenho diversos componentes onde eu posso especificá-los na área de trigger para que quando uma determinada situação ocorra, esse meu fluxo seja disparado com a informação que foi coletada por esse componente, né? Então, olha lá, eu tenho um e-mail, eu tenho componentes da família SAP, tenho componentes HTTP, componente Web Service, né, que é importante a gente frisar aqui que a plataforma de integração XPI, ela habilita a arquitetura SOA, né? A gente fala assim, bom, eu estou desenvolvendo um projeto SOA, eu tenho que montar isso dentro de uma estrutura, de uma arquitetura SOA. Então eu posso, se eu quiser, eu posso arrastar esse meu componente para a área de trigger e dizer que esse mesmo fluxo que eu tenho aqui pode ser disparado através de uma chamada web service. E aí eu vou compor toda a parte de estrutura de parâmetros que eu vou receber e de estrutura de parâmetros que eu vou retornar dessa minha chamada web service. Outra parte importante, né, de documentação que nós temos aqui dentro da ferramenta é quando eu estou com o meu business process, né, o meu processo de negócio selecionado. No exemplo que a gente vai ver aqui, né, eu vou executar, eu montei um business process bem simples, demonstrando onde eu tenho aí agentes, né, que não são na verdade recursos externos, mas recursos que fazem parte do meu processo, onde esses agentes vão gerar alguma informação para que eu tenha um determinado processamento e tenha saídas relativas a esse processamento. Então aqui eu simplesmente mostrei que eu tenho um determinado vendedor que através de um sistema de vendas, que aí a gente pode entender esse sistema de vendas como um sistema móvel, né? Ou mesmo um sistema interno da empresa, um legado. E esse sistema eu quero que ele jogue para mim informações de contas, tá? Então, vamos supor que esse sistema ele não possa ser lido de uma forma mais corriqueira. Eu poderia, ao invés de permitir que o sistema gerasse alguma informação, eu mesmo poderia ficar lendo a informação do sistema de vendas, se fosse um banco de dados, né? Nesse exemplo, eu estou colocando aqui que o sistema vai gerar para mim um arquivo com contas, né? Um arquivo TXT simples com contas. E se esse arquivo já tiver sido processado, eu gravo ele numa base de dados, onde eu tenho um monitoramento. É claro, esse monitoramento eu posso fazer ele proativo. Ao invés de eu gravar ele simplesmente numa base de dados, eu posso gravar numa base de dados para ter um histórico e enviar para a pessoa responsável. E não permitir só que a pessoa responsável busque a informação no banco de dados. E se isso não foi processado, eu vou gravar isso no Salesforce, que é a plataforma que a gente vai usar aqui para o nosso exemplo. Aqui dentro do Business Process, eu também descrevo qual é a topologia. Isso é importante, né, para a gente ter uma visão geral da infraestrutura que eu vou ter que ter para esse meu projeto de integração. Então, como qualquer plataforma de integração, o meu servidor Magic XPI, ele precisa executar em alguma plataforma. Então, nós temos aí o Magic XPI para plataformas Windows, Linux, né, Unix, e eu preciso saber os requisitos dessa minha plataforma e do meu projeto para colocar esse servidor para rodar em alguma plataforma. É claro, se eu for consumir alguma coisa do .NET, eu preciso estar, obviamente, numa plataforma Windows, né? Nesse meu exemplo, eu vou buscar um arquivo texto do meu sistema de vendas e vou jogar a informação para a minha aplicação Salesforce, né? Então, antes de mais nada, eu tenho aqui o monitor, tenho que a última mensagem dele é que o meu servidor aqui está parado, né? Às 10 horas aqui, 9h22, a gente executou ele uma vez.
Então, nós vamos fazer o seguinte. Para entender isso que foi feito, eu coloquei um componente chamado Directory Scanner, que vai ficar, né, o trabalho dele é ficar buscando informações em um determinado diretório, né? Eu vou colocar a configuração aqui para que ele busque essa informação dentro do meu diretório do projeto atual em uma pasta chamada in, né? Então, o meu projeto atual, ele está, né, já está desenvolvido e está aqui dentro da minha pasta MSS Sample1 e eu tenho uma pasta chamada in, onde eu não tenho arquivo algum ali dentro. Uma vez que ele detectar um arquivo com a extensão txt, ele vai mover para um outro diretório também dentro da pasta do meu projeto, chamado processado. Tá? E nessa ação de mover, ele vai nomear o arquivo e eu vou ler as informações desse arquivo e jogar para variáveis. Tá? Então, aqui a gente já começa a ver a parte do desenvolvimento como uma ferramenta de desenvolvimento. Né? Eu tenho variáveis para armazenar as informações dos meus componentes. Então, vejam, eu configurei meu componente. Em nenhum momento eu precisei codificá-lo. Eu disse para ele quais os parâmetros de entrada e quais os parâmetros de saída. Da mesma forma, quando isso for detectado, esse fluxo será disparado. E aí ele vai tomar as ações. Vai fazer um log. Esse log simplesmente eu vou jogar as informações do nome do arquivo e o conteúdo do que foi lido para o monitor. E a gente vai ver isso lá no monitor. E aí eu vou ter uma decisão. Olha, eu vou analisar se eu tenho uma condição aqui. Né? Então essa condição é o máximo que a gente chega de uma codificação. Né? Usei funções nativas do próprio Magic XPI para detectar. Eu tenho processado no nome do arquivo? Se eu tiver, é porque esse arquivo já foi processado e ele vem gravar no banco de dados. Se não, ele vem e grava a informação no Salesforce. Rapidamente aqui no Datamapper, a explicação. Eu tenho a leitura do meu arquivo que foi lido pela trigger, eu aponto a mesma variável que contém o conteúdo, né, do arquivo. O layout desse arquivo, que eu montei aqui separado por vírgula, só para ilustrar aí, eu tenho o meu arquivo que está aqui na pasta processada, depois eu vou mover para lá. Eu usei aqui o nosso amigo André como cobaia e coloquei o nome dele aqui. Então eu tenho aqui um código, vírgula, o nome e o endereço. Da mesma forma que eu montei o layout do meu arquivo. Isso eu posso fazer com arquivos posicionais, delimitados, arquivos que não tem o separador lá, né, de registro, como o Enter no final da linha, eu tenho um delimitador de registro. E vejam que é o mesmo componente, é o Datamapper, né, esse serviço. E eu posso criar diversas outras fontes. Então vejam, eu posso utilizar como fonte de dados um banco de dados, né, database, todos os bancos de dados acessíveis aqui pelo XPI. E aí, diga-se de passagem, ele tem 5 diferentes gateways de acesso nativo e o restante dos bancos de dados acesso via ODBC. Flatfile é essa opção que eu acabei de mostrar. Posso ler um XML já pré-formatado da ferramenta, variáveis e vetores. Da mesma forma, vou apagar aqui, né, eu tenho que definir o meu destino. Esse meu destino eu posso colocar, como eu defini aqui um banco de dados, eu falo para ele o que eu quero fazer. Eu quero fazer um insert, eu quero fazer um update, eu quero fazer um delete, eu quero chamar uma store procedure, né? No meu caso, eu defini um insert numa tabela de um banco de dados que eu tenho aqui, chamada rejected, onde eu vou inserir o código, o nome e o endereço. Para quem está vendo isso, né, fala assim, poxa, estou fazendo insert, mas onde estão os values? O que eu vou definir nos valores? Eu vou definir quando eu entrar na tela do mapeamento. Então aqui eu tenho um mapeamento bem simples, onde eu peguei o meu flat file e para cada campo eu joguei dentro da minha tabela. É claro que aqui eu posso fazer transformações. Vou pegar o código e vou concatenar com o endereço, né? E aí eu posso colocar uma expressão nesse meu endereço. Olha, eu vou jogar campo código, né, e concateno ele com o meu campo endereço. Para não ficar bagunçado eu vou tirar, né, vou deixar. Mas isso é apenas para mostrar que a gente pode fazer as transformações com lógicas, né, que o Rodney havia comentado, e não somente um mapeamento, uma transfusão de dados entre uma plataforma e outra, mas também toda a parte de transformação usando as funções aí do XPI. Então, vou deixar aqui o meu grava infodb da mesma forma. Então, se tiver processado o nome, vem para cá, se não, ele vem para o Salesforce. Então, vejam como aqui no Salesforce eu tenho uma configuração de recursos dentro do meu projeto, onde eu defino qual é a base do Salesforce que eu vou acessar. Tenho lá toda a parte de username, password, né, endpoint de URL para eu acessar,
e eu valido essa conexão com o Salesforce. Vejo qual a lista de objetos que eu tenho nesse meu acesso, né? Uma vez feito isso, eu consigo colocar um componente Salesforce e configurá-lo. Vejam que a configuração mudou, mas é uma configuração, não chega a ser codificação. Eu defino aqui qual é o objeto que eu vou fazer ação no Salesforce, a operação que eu apontei aqui como sendo um upsert, né? Interessante a gente ver o upsert, que ele é como ele detecta o registro aqui, se o registro existe ou não. Se o registro existe na base, ele atualiza, senão ele insere um novo registro. Aqui é a informação que ele vai usar para localizar o registro, que é um código, e as variáveis de retorno. Eu vou fazer uma ação e eu vou receber um retorno de volta do Salesforce para poder ser analisado. Depois que eu entrei e configurei, vejam que eu tenho a tela do próprio Data Mapper, fazendo um trabalho como um trabalho secundário dentro do meu componente Salesforce, onde eu vou ler novamente o meu arquivo de entrada e vou gravar para o meu objeto conta do Salesforce. Então lá eu defino, olha, você vai gravar o nome no campo nome e o endereço no billing street e vai localizar esse registro pelo código no código histórico, tá? Feito isso, eu vou ter um retorno. Eu defini aqui também nesse componente uma parte de login. Então eu quero que após a execução dele, você grave o resultado da operação do Salesforce no meu monitor, né? Então eu vou executar ele aqui para a gente poder ver. Vou fazer a execução dele como um debug, né? Então eu abro a minha seção de debug. Está aqui, né? Veja que o ambiente muda, né? Ele mostra aqui Debugging Mode, estou com o projeto parado e vou colocar o meu servidor em execução. Nesse momento eu vou conseguir entrar aqui no Task Manager, né? E mostrar para vocês o servidor. Então vamos lá. Está em status de running. Vou abrir aqui só para mostrar o servidor, porque ele é background. Tenho lá o meu monitor está rodando, o meu server está rodando e o meu estúdio está aberto, né? Vejam que o meu server está aqui, em execução. Em nenhum momento eu apontei para ele um breakpoint. E é o que eu vou fazer agora. Eu estou numa sessão de debug e eu falo o seguinte, ó, eu quero fazer um breakpoint. Assim que eu entrar em execução, ele vai parar para eu analisar o conteúdo das variáveis, né? Eu vou chegar aqui no processado, vou recortar esse arquivo txt daqui e vou jogar na pasta in. O server está no ar, ele toma a ação de mudar o arquivo. Já disparou. E vejam que está piscando aqui, né, o meu estúdio, porque ele já moveu para o processado, renomeou o arquivo e disparou o fluxo. Está lá, parado no log do monitor. Eu vou fazer um passo, né? Isso é, eu vou executar uma vez esse passo. Ele vai ver para onde ele vai executar agora. Então, dentro do nome do meu arquivo tinha processado? Não. Então, executa a ação do Salesforce. Parou e não executou. Se eu olhar aqui no log do monitor, eu vejo, ó, a execução começou. Meu server foi iniciado às 11h07, meu fluxo iniciado às 11h08, porque ele detectou o arquivo. E aqui eu tenho a saída do meu monitor. Vejo o arquivo que ele moveu e o conteúdo desse arquivo, né? Tá lá, o conteúdo do arquivo que está gravado na base do monitor. E vou pedir agora para ele fazer o próximo passo, que é salvar no Salesforce. Mas antes eu vou entrar no Salesforce, vou olhar se eu tenho contas aqui, né? Na minha conta. Todas as contas, né? São todas as contas que eu tenho aqui definidas na minha base. E vou deixar ele executar até o final. Ele executa, eu volto para o meu Salesforce e faço um refresh das contas. Aí aparecem lá as contas André, com o endereço, Avenida Paulista 3000, e o código dele, que eu passei no código histórico. Volto para o contas e está lá, Leandro, também gravado, a mesma informação. Vejam que agora, como é uma operação de upsert, só para a gente tornar o processo mais rápido, eu vou tirar aqui o meu breakpoint. Vou verificar o que eu tenho aqui no meu monitor. Vejam que ele completou o fluxo às 11h09 e aqui foi o resultado da operação. O resultado foi ok. O resultado da operação foi que ele conseguiu inserir. Ele retorna um XML para mim, né? De sucesso ou de erro para cada item. Então tá lá. Foi sucesso, com sucesso, né? Foram inseridos os itens. E eu vou executar só mais uma vez para a gente ver a parte do upsert. Então eu vou pegar esse arquivo processado. Vou renomeá-lo, né, para txt, porque eu só detecto arquivos com a extensão txt pela minha configuração. Vou colocar lá Leandro e André Ramos. Vou salvar esse meu arquivo e vou recortá-lo e jogá-lo novamente na pasta de detecção, como se o sistema de vendas estivesse mandando novamente essa informação.
Vejo que o arquivo já foi movido, eu vou voltar lá para o monitor e verificar a ação que foi tomada. Tenho lá a execução e o resultado foi feito de forma correta, né? Gravou novamente no Salesforce. Volto na minha conta, vejo que já está atualizado. André Ramos e Leandro Romero, né? Então ele usou aqueles mesmos códigos para fazer a operação de upsert, né? E o outro exemplo é, para ele cair do lado do banco de dados, eu só vou pegar esse meu arquivo processado, eu vou colocar a extensão txt nele para ele ser detectado, mas ele já foi processado. Eu não posso gravar nenhum arquivo, né, pela lógica que eu montei aqui, como processado, ele vem, executa e cai na área de grava info db. Na tabela rejeita. Eu olho lá a minha tabela, está lá gravada a informação do banco, certo? Então com isso a gente consegue demonstrar essa capacidade da ferramenta de disparo e de orquestração, né? Mas importante que isso é uma coisa muito simples, né? A gente mostrou aqui de uma forma bem simples. Eu vou parar o meu debugger e só vou entrar em dois projetos reais. Nós temos aqui um projeto que foi feito com SAP, né? Onde ele faz muita coisa relacionada aqui ao SAP. Então ele tem toda uma parte de gerenciamento e de execução de fluxos, onde ele tem a parte da orquestração toda, né? Então são vários fluxos, são vários componentes, aquela parte de chamada assíncrona, né? A gente comenta, para que isso seja feito tudo de forma paralela, né? E vocês viram que o componente que eu usei lá de Salesforce, eu tenho aqui um componente SAP. Vejam que a configuração dele vai ser basicamente a mesma, porém para os parâmetros do SAP. Aqui eu estou demonstrando o invoke de uma RFC, que é uma função externa que eu posso chamar do SAP, e aí eu entro na parte de configuração, que aí cai dentro do datamapper, onde eu monto o envio dos parâmetros para essa função e obtenho o retorno de lá, né, do SAP como um outro arquivo XML para aí sim eu analisar a forma de retorno, se deu erro ou não, né? Então, um projeto de integração ele é bem mais, né, do que um fluxo, mas com a ferramenta você consegue começar com um fluxo e ir adicionando cada vez mais processos de negócio nessa sua integração, né? Acredito que com isso a gente consiga ter uma visão um pouco melhor aí de todas essas características que o Rodney comentou aí, que são estratégicas para melhorar a integração aí dos processos de negócio da empresa. Eu vou passar a agradecer aí a todos, né, e a gente vai ficar aqui até o final para as perguntas e respostas. Eu vou passar novamente aqui a palavra ao Rodney. Legal, muito bom. Eu vou iniciar então essa sessão de painel com algumas questões aí que nós elaboramos internamente. Eu vou explorar aí um pouco do conhecimento aí, da experiência que o André tem aí de mais de 10 anos aí na área de canais aí, principalmente de integração, para explorar um pouquinho essa questão dos benefícios estratégicos, dos valores estratégicos que a plataforma de integração leva aí aos parceiros e aos clientes. Bom, André, a gente tem visto aí muitos parceiros se beneficiando aí de todos esses pontos aí que nós citamos aí nessa apresentação hoje. Mas é fato também que há também muitos que não conseguem executar a sua estratégia, né, não conseguem sair de entender os valores estratégicos, de entender os benefícios e passar efetivamente a executar isso e a ser beneficiado por esses valores que nós tratamos, né? O que acontece, na sua opinião, com essas empresas que não conseguem evoluir, que não conseguem andar, né, ir à frente aí com essa proposta aí de parceria, principalmente, né, falando principalmente das parcerias aí, não conseguem executar isso? Me dá um pouquinho aí da tua visão aí do porquê que essas coisas acontecem. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, poder estar compartilhando aí mais esse episódio do Magic Sem Segredos, poder colaborar aí um pouco com o que a gente vive no dia a dia, e no dia a dia a gente acaba percebendo em relação às estratégias, em relação aos negócios, em relação aos parceiros,
né, e atuando diretamente aí em cima dessas questões. Bom, falando sobre essa questão, né, de você ter a visão estratégica e o entendimento, principalmente, dos benefícios que a parceria, que a integração através de uma plataforma SOA, baseada dentro do conceito de arquitetura orientada a serviço, vai trazer para dentro da empresa, o valor que isso vai agregar, mas lá na ponta a coisa não acontecer. Existem diversos motivos, né? Na verdade, a gente não pode dizer que existe um único motivo, existem alguns motivos que levam com que isso aconteça, né? Esses motivos, eles podem ser, por exemplo, né, quando você tem o alinhamento dessa estratégia junto às diretorias da empresa, junto à equipe de gestão, mas isso não é discutido, isso não é passado para a equipe que vai executar, né? Isso, nós já vimos isso acontecer algumas vezes, né? Nós já percebemos algumas vezes que isso aconteceu, que o gestor teve essa decisão, mas não compartilhou, né, dessa estratégia com a equipe de execução, e aí, né, obviamente, isso gera um desconforto, né, porque dono ou não dono da empresa, né, gestor ou não gestor da empresa, ninguém gosta de ter uma estratégia empurrada goela abaixo, e principalmente aquele que no dia a dia vai ter que assumir, né, esse trabalho. Então, dividir essa questão, né, dividir essa estratégia, ela é fundamental, né, alinhar com a empresa como um todo, botar para as áreas de execução como um todo, o quanto isso é importante, né, e o quanto o papel daquela pessoa, principalmente, é importante dentro daquela estratégia, é fundamental. Outras questões que também a gente acaba percebendo aí no decorrer da vida com os parceiros, é o imediatismo. Todo mundo hoje vive a visão do entregar para ontem. Não quer se entregar um projeto para hoje ou para amanhã. Você quer entregar um projeto ontem, né? Porque os prazos são curtos, as demandas dos clientes são muito, as coisas tem muito dinamismo, então, e muitas vezes, né, é o que a gente vive no nosso dia a dia, se deixa para tomar às vezes a decisão na última hora, né, quando o cronograma daquele projeto já está mais do que estourado, e aí isso cai no colo do fornecedor, e o fornecedor tem que dar uma solução o mais rápido possível. Então, dentro desses cenários, existe às vezes a falta de paciência, ou a falta de tempo em relação ao projeto, para que você adote aí o conhecimento, para que você tenha paciência de esperar a curva de aprendizado, que não é uma curva de aprendizado longa, diga-se de passagem, no caso do Magic XPI, né? O Leandro mesmo mostrou aí para vocês, provou para vocês por A mais B, que o desenvolvimento em cima da plataforma é um desenvolvimento muito rápido, é um desenvolvimento automatizado, é um desenvolvimento de grande produtividade, assim por se dizer. Então, mais é aquilo que o Rodney comentou lá no começo, né? Existe uma zona de conforto de se trabalhar com aquilo que já se conhece, por menos produtivo que aquilo venha a ser. Então, muitas vezes não, esse projeto a gente está precisando entregar muito rápido, vamos naquilo que a gente conhece, deixa a plataforma para o próximo. Isso é um problema também que acontece. Às vezes a visão de custo na nossa cabeça, se envolve licença, é mais caro do que ter só o serviço, né? Se eu tenho que agregar no meu projeto licença mais serviço, vai ser mais caro do que eu colocar só o serviço. Não, depende, né, do produto. Se você está falando de um produto de alta produtividade, se você está falando de um produto onde você vai poder entregar todas as integrações que você tiver em relação aos teus clientes, e principalmente o único ponto, o único repositório para dar manutenção em todos os teus projetos de integração, obviamente que com o tempo isso vai fazer com que cada projeto seu seja mais produtivo, seja mais eficiente
e lá na ponta isso se traduz como uma vantagem estratégica. Então são esses tipos de questões e muitas outras, né? Mas assim, estou citando, vamos dizer assim, as 3 mais gritantes, né, em relação ao nosso dia a dia, né? E é isso. Acredito que é mais ou menos isso aí em relação a porque às vezes a estratégia não sai do papel. Legal, André. Vamos mais uma pergunta então, André. A gente, né, ao longo desses 10 anos aí, a Magic, ela recentemente mudou a sua estratégia, até por conta dessas, de algumas dificuldades que alguns parceiros vinham apresentando, de realmente montar um time de integração, porque muitas vezes o parceiro não tem, obviamente, como parte do seu core business, a integração. Ele tem o seu sistema, o seu CRM, o seu sistema de chão de fábrica, logística, enfim. Não é o negócio dele a integração. E muitas vezes isso tornava um pouco mais difícil a construção, a criação de uma equipe de serviços de projetos. Aí a Magic passou a oferecer serviços de execução de projeto aos parceiros. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa estratégia, André, se isso tem dado resultado, se isso tem tido uma boa aceitação dos parceiros, porque fica sempre aquela ideia de que não, o serviço o parceiro pode explorar, né, mas até que ponto isso é interessante para ele, ou é para ele se concentrar no negócio dele, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa estratégia com a gente, André. Ok. Bom, lá no início, quando nós idealizamos que nós íamos trabalhar pelo modelo de parcerias, foi aliás, um momento muito importante, né, dentro da minha carreira, porque eu tive a oportunidade de participar disso desde o início. Quando eu cheguei na Magic Software Brasil, o modelo de vendas era só um modelo de vendas direto, né, direto ao cliente final, e foi em 2004, né, há 10 anos atrás, que nós decidimos, né, que a empresa decidiu que o caminho era o canal, né, e eu estou desde do primeiro dia, né, que essa estratégia foi idealizada, acompanhando aí todos os passos. Então, lá no início, quando a gente decidiu que a gente ia trabalhar com canais, dentro da questão do Magic XPI, da plataforma de integração, nós idealizamos o seguinte, né, bom, como é que vai funcionar esse negócio? Nós vamos fechar parceria, vamos capacitar o parceiro, né, vamos capacitar o time técnico do parceiro, e o parceiro vai dar conta das integrações que ele tiver e a gente vai dar suporte para ele, né? Basicamente foi assim que nós idealizamos, é assim que a gente viu, né, o cenário de integração e como apoiar o mercado dentro dessa questão. Só que, ao longo do tempo, nós percebemos que a estratégia também, isso cai um pouquinho na primeira pergunta de estratégia que acabou não acontecendo, e a gente acabou percebendo que lá na ponta a estratégia não acontecia, também porque a empresa não tinha disponibilidade de recurso, ou se tinha disponibilidade de recurso, é muito mais vantajoso para ele ter a pessoa na implantação do seu produto, ao invés de estar colocando essa pessoa alocada para fazer integração. A falta de expertise no levantamento de um escopo de integração, que tem lá suas complexidades e requer uma certa experiência para que isso aconteça. Então, essas questões, né, de certa forma, minavam aí com que a oportunidade de usar o Magic XPI como plataforma de integração não fosse à frente. E aí a gente pegou e sentou, pensamos juntos e chegamos à conclusão que nós poderíamos assumir, para os parceiros que tivessem interesse nessa questão, nós poderíamos assumir o Professional Service. Nós poderíamos oferecer o nosso conhecimento de integração, que diga-se de passagem, é um conhecimento muito sólido, muito concreto. Nós temos aí, me orgulho muito, sempre vou ter orgulho da gente ter um time técnico excelente, excepcional, pessoas com um conhecimento muito, muito abrangente, né, em relação à integração, e que efetivamente a gente podia passar esse conhecimento, podia passar essa experiência em forma de serviços para os nossos parceiros, né, para que os nossos parceiros pudessem contar com o nosso trabalho.
O resultado disso tem sido muito bom. Nós tivemos aí, desde o início dessa estratégia, diversos projetos que foram passados para nós, onde o parceiro tem contado aí com a nossa experiência, inclusive projetos que a maioria absoluta desses projetos são projetos fechados, onde nós assumimos 100% do risco em cima do escopo que foi definido, né, a partir do momento que a gente entrega um orçamento para o parceiro. Os parceiros que estão acompanhando e que já tiveram a oportunidade de utilizar esse serviço podem nos testemunhar sobre o que essa afirmação que a gente está fazendo, e obviamente tem sido uma experiência muito agradável. Nós temos ganhado mais embasamento, mais experiência, mais conhecimento, principalmente da solução dos nossos parceiros, né, porque a gente está mais próximo aí no dia a dia, conhecendo quem trabalha com Salesforce, conhecendo quem trabalha com JD, conhecendo quem trabalha com SAP, parceiros que têm soluções próprias, né, desenvolvidas aí, como gestão de frete, como gestão de saúde ocupacional, gestão de almoxarifado e entre outros, né? Todos são parceiros aí que compõem aí o nosso hall de parcerias. Um detalhe que tem nos ajudado ainda mais, nós temos fechado parcerias com algumas empresas, fornecedores de mercado, serviço, por exemplo, de SAP, de JD, de Oracle EBS, entre outras soluções de Salesforce, para que um cliente que não tenha um fornecedor preferencial em cima dessas soluções possa ter a solução completa, ou seja, então o cliente, o parceiro, ele vai ter o know-how em cima do produto dele, vai ter o nosso know-how em cima da integração e mais o know-how de um outro fornecedor de mercado que possa atuar em cima de soluções específicas, né, como citei, SAP, JD, Edwards, Oracle, EBS, entre outros ERPs de mercado. Então, mais ou menos isso. É assim que a gente tem aí apoiado os parceiros em cima da questão de professional services. Legal, André. Bom, André, última pergunta aqui da nossa sessão de painel, né? Uma pergunta que fatalmente muita gente tem isso em mente, muita gente quer saber, né? Assim, apesar de nós termos buscado falar de uma forma bem conceitual, de benefícios estratégicos, de uma solução de integração, nós estamos, obviamente, falando e exemplificando tudo através da nossa plataforma, que é o Magic XPI. E uma pergunta que todo mundo faz para nós é: quem são os principais concorrentes do Magic XPI? Né? Assim, qual é a tua opinião assim, no dia a dia que nós temos hoje executado, né, assim, diversos projetos? Quem é o nosso principal concorrente? Bom, em primeiro momento, essa pergunta ela pode parecer de difícil resposta, né? Levando em consideração que hoje são muitos os players no mercado que fornecem plataforma de integração, que fornecem middleware, né? Principalmente até de parceiros nossos, né? Como é o caso da SAP, como é o caso da Oracle, que também tem lá as suas soluções de integração, mas continuam contando aí com o apoio da Magic, até por questões de mercado, né? Em alguns mercados cabe, em outros mercados não cabe, e a gente acaba apoiando muito aí em cima desse cenário. Então, assim, pode parecer que é uma resposta complicada, né? Porque existem diversos players de mercados que fornecem plataforma de integração. Mas, na verdade, a resposta é muito simples, né? O nosso maior concorrente hoje, sem sombra de dúvida, é o desenvolvedor. É o cara que está do lado do cliente, né? Ou o cara que está do lado do parceiro e que desenvolve código. Por quê? Porque existe uma visão, no nosso ponto de vista, uma visão equivocada de que, a partir do momento que eu tenho um recurso de desenvolvimento dentro da minha empresa e eu já pago mensalmente essa pessoa para trabalhar, ela tem que dar conta de todas as demandas que eu possa ter. E integração é uma delas, então a pessoa vai ter que dar conta aí do trabalho. Só que a questão é a seguinte: quando a gente fala de integração via código, é necessário perceber que cada demanda vai ter um tipo de desenvolvimento. Uma vai ser via TXT, uma vai ser via XML, uma vai ser via Web Services, uma vai ser através de construir um método para chamar diretamente uma API específica, como foi citado, e isso vai gerando
Um passivo que, no primeiro momento, esse passivo é silencioso, mas com o decorrer dos anos ele vai se tornar muito ruidoso. E aí, na hora que a área de negócios chegar e pedir para a área de TI para que ele apoie a área de negócios em alguma questão, e a resposta for, agora eu não posso porque eu estou ocupado dando manutenção em cima das integrações, a área de negócio com certeza vai torcer o nariz. E com razão, porque a TI hoje é um apoio fundamental, é a infraestrutura que o negócio precisa. E é a gestão dessa TI que mantém a máquina rodando. Se você abrir mão da gestão somente para execução, a coisa não vai funcionar, a coisa não vai ter vazão. Então, pensando em cima dessa questão, né, e levando em consideração esse ponto de vista, né, é fundamental hoje, e eu acho que é fundamental a cada dia que passa, considerar um fornecedor de integração. Porque além desse fornecedor de integração, ele ter ferramentas adequadas para trabalhar a oportunidade, para trabalhar a necessidade da tua empresa, esse fornecedor ele não tem uma visão viciada, né? Ele não tem uma visão tão somente a vertical automobilística, né? Ele não tem uma visão tão somente da vertical de saúde, da vertical de construção civil, da vertical de indústria, de manufatura discreta, enfim, ele tem uma visão abrangente. Por quê? Porque ele está rodando o mercado, ele está vendo tudo o que acontece e ele enxerga que os problemas que aconteceram em uma empresa e a solução que foi dada pode servir para outros negócios. Isso cria uma massa de conhecimento que na verdade, assim, é o maior benefício, né, na hora de se contratar um fornecedor. É esse conhecimento, é esse expertise que ele pode trazer para dentro da tua empresa. E o que o desenvolvedor, a pessoa que está lá, né, na área de TI, não porque ele é uma pessoa limitada, mas a própria natureza da atividade dele limita ele em relação aí ao conhecimento e ao que ele pode fornecer de expertise, tanto do ponto de vista de integração quanto do ponto de vista de solução, né? Então, de novo, respondendo objetivamente aí a pergunta, o nosso maior concorrente hoje é o desenvolvedor, é o técnico, né? É a pessoa que a empresa entende que está lá para fazer isso, mas se você repensar em relação à estratégia, vai ver que a adoção de um fornecedor é muito mais proveitoso. E, em última questão, fica uma pergunta para reflexão. Qual é a natureza do teu negócio? Desenvolvimento de integração ou vender carro? Ou produzir produtos para o mercado? Ou atuar na área de saúde? Enfim, qual é a natureza da tua empresa? Né? O que ela faz? Ela é área de TI? Não. Ela é uma fornecedora de tecnologia? Não. Então, né, que cada um trabalhe no seu próprio expertise. Legal, André. Acho que ficou bem claro aí esse o posicionamento. Bom, gente, nós estamos chegando aí ao final aí de mais uma sessão do Mesh Sem Segredo. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Quem tiver dúvidas aí, estiver assistindo esse vídeo ou ao vivo ou gravado, tiver dúvidas, por favor, coloque as dúvidas no post, tá? Que a gente vai estar respondendo isso imediatamente após a sessão, a gente já começa a responder aí as perguntas, ok? E eu queria convidar vocês no dia 24 de janeiro, nós vamos estar fazendo uma sessão especificamente para falar das novidades que nós tivemos do ponto de vista tecnológico na última versão do Magic XPI, falando principalmente do conceito de In-Memory Data Grid, que é o conceito que veio forte aí nessa última versão, que é o processamento em memória. Nós vamos estar abordando e abrangendo aí todas as novidades que a plataforma trouxe aí, melhorando a sua capacidade de processamento, a sua performance, a sua estabilidade, segurança, a tolerância a falhas, enfim, uma série de novidades muito interessantes. Nós vamos estar abordando isso no nosso próximo Mesh Sem Segredos, no dia 24 de janeiro. Já fica aqui o convite. Acima aqui do blog, vocês têm uma opção chamada Mesh Sem Segredos, que vocês podem clicar, e já tem aí um formulário para inscrição
nessa próxima sessão, que vocês já podem deixar fazer a sua inscrição agora. Ok? Bom, muito obrigado e até a próxima vez. Um grande abraço.